Então, nós vamos estar falando sobre Joel, o exército de Joel. Pode já abrir sua Bíblia em Joel, capítulo 1. E eu gostaria de estar, assim, trabalhando alguns aspectos do livro de Joel, antes mesmo de estar falando propriamente dito do exército de Joel. Talvez eu não fale nem muito sobre o exército de Joel, mas estou bastante impressionado, bastante tocado com essa visão que Joel recebeu do Senhor, e creio que todos nós precisamos estar assim atentos, Atentos para essa mensagem do livro de Joel. Joel, ele é depois de Elias e antes de Elias. Depois de Elias, da primeira vez, e antes de Elias, da segunda vez. Então, ele é um dos primeiros profetas, como falamos aqui diversas vezes, esse encontro, tem sido falado, um profeta considerado dos menores, Mas a questão é que Joel, ele tem uma importância muito grande. Ele é aproximadamente 800 anos antes de Cristo, e ele é usado como referência, entre os livros de Oséias, Amós. Ele tem palavras apocalípticas, que são citadas no livro do Apocalipse. Então, Joel, ele é um profeta de Jerusalém, do Reino do Sul, mas que profetiza a Israel. Ele fala para Israel. Ele traz uma palavra de Deus para Israel. Ele não fala simplesmente a tribo de Judá ou as tribos de Israel, mas ele traz uma palavra do Senhor para todo Israel. E eu queria já de antemão deixar uma tarefa para todo mundo: estar lendo o livro de Joel de hoje para amanhã. Se você puder ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quanto você puder ler, leia. Eu acho que vai ser muito importante que você leia e preste atenção, porque em Joel tem algumas palavras que se repetem várias vezes, e é muito importante que a gente se atente para essa palavra. Então, o livro de Joel, ele tem palavras proféticas muito importantes, e eu creio que o Espírito de Deus que move Joel é algo assim muito importante, que nós precisamos cultivar, adquirir, porque o senso profético de Joel, a maneira com que ele profetiza, é muito importante para nós nos nossos dias. Joel foi um homem comum. O nome Joel aparecia muito nos seus dias. Joel era filho de um homem comum, sem grande importância, mas Joel foi um homem extremamente importante, não só para a sua época, mas ele é importante também para os nossos dias, por causa da sua mensagem, por aquilo que ele falou, por aquilo que ele deixou para nós. Então, Joel capítulo 1, versículo 1. Esta é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Anciãos, ouvi isto, e todos os moradores da terra, escutai. Já aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Deixa eu melhorar. Já aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Contai isso a vossos filhos, e vossos filhos o transmitam a seus filhos,
e os filhos destes à geração seguinte. Então, nós temos ouvido muito de diversos lugares do mundo o surgimento, o levantamento do exército de Joel. E eu acredito que esse exército, ele tem algumas características muito importantes que nós precisamos atentar. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, que nós precisamos atentar, é que Joel está chamando a atenção dos líderes do povo de Deus, e Joel está também chamando a atenção dos pais na casa de Israel, e está chamando a atenção também dos filhos na casa de Israel. Então, tem algo muito importante, que é o que uma geração tem para passar para outra geração. Não tem sentido um exército se levantar em nossos dias que não tenha ouvido a geração que veio antes. Uma geração precisa ouvir o que a outra geração viveu, o que a outra geração passou. Por que isso? Para que isso? Porque esta é a maneira que Deus escolheu para trabalhar de geração a geração. Deus não vai conseguir trabalhar de geração a geração se a geração que vem não ouve a geração que passou, ou a geração que está passando. Porque, na realidade, nunca se termina uma geração para começar a outra. Existe um ponto de encontro entre as gerações. Existe um momento onde as gerações se encontram. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, quem quiser abrir, pode abrir. João fala assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para que também tenhais comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Então, o que João chama a atenção? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E nós queremos ter comunhão com vocês. Agora, é importante que vocês saibam que a nossa comunhão, o nosso assunto, a questão da nossa vida, envolve o Pai e o Filho. Então, João está chamando a atenção daqueles que estavam ao seu redor. Olha, eu tenho interesse que vocês ouçam, que vocês saibam sobre tudo aquilo que nós ouvimos, que nós vimos, que nós tocamos. Então, há muitas pessoas, muitas conversas, muitas ideias e muitos conceitos sobre esse exército. O exército tem rosto, o exército não tem rosto, o exército é dessa forma, o exército é daquela outra forma. Mas eu quero também falar sobre um pouco dessa forma, né? Porque eu creio que é muito importante nós percebermos aquilo que Deus está fazendo em nossos dias. Se mais uma vez, Deus está nos chamando a atenção para a importância da família, então nós não podemos pensar que o exército de Deus vai ser diferente da família, ou vai ser separado de uma família. Então, Joel fala sobre a importância de ouvirmos e aquilo que ouvirmos também contarmos para os nossos filhos, e assim acontecer de uma geração para outra geração. Então ele fala assim: anciãos, escutai, ouvi isto, anciãos.
Então eu gostaria de dizer assim: ouvi isso, jovens, jovens de toda tribo, jovens de toda raça, jovens de toda língua, povo e nação. Presta atenção o que a geração antes de você tocou no Senhor, ouviu do Senhor, porque vai ser... São sinais, irmãos, olha para mim. Presta atenção, irmãos. Olha para cá. São só sinais. Então, presta atenção. Vai ser responsabilidade sua passar para a sua geração aquilo que Deus tem falado através da história. Glória a Deus. Vai ser sua responsabilidade. E você não pode ser desconectado. Você não pode ser desconectado. Você precisa estar conectado com a geração que veio antes de você. Amém? Você precisa se conectar com a geração que veio antes de você. Nós estamos aqui com pessoas de diversos lugares. Então, certamente, de onde você veio, tem pessoas, existem irmãos, existem pessoas que Deus tem levantado, que Deus tem colocado. Graças a Deus, nós temos hoje essa possibilidade de viajar, de nos deslocarmos de um lugar para outro e de ouvirmos. Mas onde você está, não se desconecte. Não ande separado da geração que veio antes de você. Não faça isso. Deus tem um projeto de legado. Deus trabalha dessa forma. Deus, ele trabalha com a bênção. E a bênção vem através de transmissão de legado, de uma geração para outra geração. Agora nós precisamos aprender a dar ouvidos. Então, se eu posso dizer que uma característica desse exército que Deus vai levantar nos últimos dias é um exército que sabe ouvir. É um exército que sabe ouvir. E isso é muito importante. Então, Haroldo, na sua palavra aqui, deixou muito, assim, enfatizou bastante aqui sobre a questão de nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus, falando verticalmente e tendo também comunhão horizontalmente, a voz de Deus aparece para nós. Então, eu vejo que, assim, Joel, ele traz uma carga muito importante para nós, porque ele vai chamar aqui no livro, diversas vezes, algumas classes, ele vai chamar a atenção, ele vai buscar, ouvir, né? Ouvir, ele vai chamar, ele vai procurar chamar a atenção daqueles que estão à frente do povo, e ele vai sempre estar falando mulheres, jovens, crianças, ele vai estar falando sempre nessa ordem. Sacerdotes, anciãos, ministros do altar. Então, presta atenção no que Deus está falando. Então, a primeira coisa é que Joel nos chama a atenção da importância de uma geração falar a outra geração. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção está aqui no versículo 13 do capítulo 1. Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite, vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Então, capítulo 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: ó Senhor, poupa o teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus?
Então, há um papel importante, há um papel profético importante no livro de Joel, que é despertar o nosso sacerdócio. Ele chama a atenção dos sacerdotes. Ele exorta os sacerdotes. Então, ele, como um profeta, ele chama a atenção, ele repreende os sacerdotes. Então, esses sacerdotes, eles são orientados a se vestir de panos de saco. E nós ouvimos aqui uma mensagem ontem, que seria muito importante que depois vocês pegassem e ouvissem também, porque o Christopher falou sobre as duas testemunhas e como elas vão se vestir, né? Como elas se vestem. Então, Joel chama a atenção sobre a necessidade dos sacerdotes se despertarem. Quem é sacerdote aqui? Parece que há dúvida ainda sobre quem é sacerdote. Então, eu vou fazer que nem Haroldo, vou perguntar de novo. Quem é sacerdote aqui? Opa. Todos nós fomos feitos sacerdotes. Todos nós. Então, esse exército que Deus levantará sobre a terra, ele terá a função, ele terá a responsabilidade de despertar a igreja para o seu sacerdócio. Sacerdote é aquele que ministra ao Senhor, que tem interesse em ouvir a voz de Deus. Não existe nada mais importante para um sacerdote do que ouvir a voz de Deus. Isso é fundamental na vida de um sacerdote. O sacerdote gasta tempo diante de Deus. Ele gasta tempo em adoração, ele gasta tempo cultuando a Deus, ele vai trabalhar na intercessão, ele vai trabalhar na oração, na adoração, na contemplação, o chamado sacerdotal que ardia no coração de Deus se tornou possível a partir da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo que esse é um aspecto importante dentro do chamado sacerdotal, desse ministério sacerdotal. Então, o profeta fala aos sacerdotes. Então, esse é o segundo ponto que ele coloca aqui, que Joel, que eu entendo, né, assim, dentro da minha leitura, que Joel ele chama a atenção dos sacerdotes. E Deus queria ter um povo sacerdotal. Ele não conseguiu inicialmente. Então, o que ele fez? Chamou a família, chamou Abraão e sua família. Arão, obrigado. Arão e sua família. Chamou Arão e sua família para serem sacerdotes diante do Senhor. Então, presta atenção. Ele não chamou só Arão, ele chamou Arão e sua família para serem sacerdotes diante do Senhor. Você é um sacerdote, nós somos sacerdotes. Então, o nosso papel profético como igreja diante do Senhor, primordialmente é de ministrar o coração de Deus. Como que eu vou fazer parte desse exército se eu não ministro, se eu não cultuo, se eu não gasto tempo diante de Deus? Isso é fundamental, isso é muito importante e acredito que é necessário estudar de verdade, né, sobre o assunto, né, dos sacerdotes, né? Temos aqui, procura-se sacerdotes e tem ministério ao Senhor, né? 2 livretos que eu indicaria, né? Você procurar o ministério ao Senhor e também procure-se sacerdotes. Qual outro, Roberto?
Ministério Espiritual do Stephen Cole, que vai falar também sobre a questão do ministério sacerdotal. É muito importante que nós compreendamos que se você tem um chamado, se você sente um chamado para ser um profeta, você precisa entender que antes disso você precisa ser um sacerdote. Porque esse é um chamado universal. Esse é um chamado para todos nós. Não tem como ser um profeta se não for sacerdote. Não tem como ser um pastor se não for sacerdote. Não tem como ser um mestre se não for sacerdote. Não tem como exercer ministério nenhum na casa de Deus se não for um sacerdote. Então, uma das características que eu tenho entendido, que esse exército que Deus vai levantar, que Deus está trabalhando, que Deus está formando em nós, ele tem essa característica sacerdotal, porque isso é fundamental. Isso é fundamental. Quando Joel fala sobre aquele exército de gafanhotos, e ele fala também sobre outros exércitos, ele fala que o Senhor se colocava diante deles, e eles ouviam a sua voz. Ouviam a sua voz. Então, o exército de Deus não pode ser diferente. O exército de Deus precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Isso é necessário, isso é fundamental. Então, Joel, terceiro ponto, Joel, ele era um profeta. Ele não era um sacerdote. Naqueles dias, havia uma separação. Naqueles dias, isso eram funções separadas. Então, apesar do profeta ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, ele não era reconhecido como um sacerdote. Ele era visto como um profeta. Mas nos nossos dias, não tem como. Nos nossos dias, o profeta também é um sacerdote. Um profeta também precisa ser um sacerdote. Que isso é fundamental para que ele seja um profeta. Então, essa diferença, né, que existia entre Joel e os sacerdotes, dava para Joel uma autoridade diferente para falar aos sacerdotes, porque tem um momento que Joel fala, sacerdotes do meu Deus. Ouvi, sacerdotes do meu Deus. Então ele fala com muita autoridade, com muita força. Depois nós vamos estar vendo essa passagem e gostaria de enfatizar mais uma vez que Deus está buscando sacerdotes, em primeiro lugar. 1 Pedro, vamos ler essa passagem, ela é muito conhecida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos ler. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção. Mas vós sois geração eleita. Então, quando você lê a palavra geração eleita, pensa uma coisa, você está vindo depois de outra geração. Sua geração é a geração eleita. Sua geração vem depois de outra geração. Sua geração, ela faz parte de uma história. Nosso Deus é o Deus da história. E nós estamos aqui para continuar essa história até chegarmos aonde Deus quer. Amém? Até chegarmos aonde Deus quer. Então, vós sois geração eleita, geração escolhida. Então, Deus trabalha, Deus vai trabalhando, Deus está trabalhando nas gerações. Agora nós estamos diante de um momento importante, é a sua geração. Sua geração é eleita, sua geração é escolhida, a sua geração tem um papel.
Sua geração tem um papel na nossa nação, na sua cidade, aonde você está. Então, é importante nós compreendermos esse aspecto que Joel coloca, que eu entendo que que faz parte dessa visão do exército de Joel. Uma outra coisa que me chama a atenção é que por umas 5 ou 6 vezes, acho que por 5 vezes, Joel fala sobre chorar. Joel fala sobre a necessidade de chorar. Então, ele fala chora, ele fala chorai, ele chama a atenção aqui no capítulo... Vamos voltar lá para Joel. Volta lá para Joel comigo. Capítulo 1, versículo 10, ele fala: o campo está assolado e a terra chora. A terra chora. A natureza chora. Versículo 11: envergonhai-vos, lavadores, chorai, viticultores, sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo foi destruída. Aí depois ele fala, no versículo 13, sobre os sacerdotes: lamentai, chorai, ministros do altar. Aí ele vai falar: porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do Senhor. A palavra eliminados aparece também várias outras vezes. O verso 5 do capítulo 1. Isso, bêbados, despertai, e chorai, chorai. Aí aqui, no capítulo 2, verso 17, chorem os sacerdotes, chorem os sacerdotes. Opa, versículo 12 do... isso, exatamente aqui. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Acho que agora não aparece mais. Vai falar de novo? Eu acho que não aparece mais, não. Muito bem, se você achar, você me fala. Mas, dentro desse quadro, assim, o quarto ponto é que Joel discerne aquele tempo. Joel fala sobre o juízo de Deus, ele fala sobre o dia do Senhor. Então, esses 3 capítulos de Joel, assim, a impressão que eu tenho é que ele vai e volta na revelação, ele vai falando de muitas coisas que ele viu ao mesmo tempo, né? E eu acredito que quando nós falamos sobre o dia do Senhor e sobre o juízo na casa de Deus, precisa haver um choro em nós. Precisa ter um choro. Então, uma outra característica que eu entendo desse exército de Joel é que ele carrega um choro. Ele tem um choro. Ele tem um choro porque ele olha para a casa de Deus, ele olha para o povo de Deus, ele olha para a situação da igreja, ele está vendo o dia do Senhor se aproximando, então ele tem um choro. Há um choro. Precisa haver um choro em nós. Precisamos ter um sentimento de chorar em nós. Nós não podemos simplesmente falar do dia do Senhor como algo que vai acontecer fora de nós. Tem uma mensagem que o Christopher pregou quantos anos atrás?
34 anos atrás. E eu acho que seria um material maravilhoso se vocês puderem ter na mão, mas no momento ele também não tem. Mas eu tenho, tenho guardado, e eu não estava lá quando ele pregou, mas meu sogro estava, então eu tenho esse material guardado, quando ele pregou sobre o livro de Joel. E o Christopher, naquela mensagem, ele chama atenção, porque o dia, o juízo do Senhor, ele vai começar aonde? Na casa de Deus. Por que o juízo vai começar na casa de Deus? O juízo vai começar na casa de Deus para derrubar os pastores arrogantes. O juízo vai começar na casa de Deus por quê? Para derrubar os falsos profetas. Por que o juízo vai começar na casa de Deus? O juízo vai começar na casa de Deus para Deus provar que tem um monte de gente errada. Não. O Christopher fala algo nesse estudo, que o juízo vai começar pela casa de Deus, porque nós precisamos experimentar o que é passar pelo juízo de Deus. Nós precisamos saber, antes do mundo, antes das nações, passar pelo juízo de Deus, nós precisamos provar o juízo de Deus. Nós precisamos saber o que é passar pelo juízo de Deus. Se nós não passarmos pelo juízo de Deus, nós não vamos ter esse choro que Joel fala que os sacerdotes precisam chorar. Um choro de peso, um choro de ardor. Eu acho maravilhoso. Assim, eu já escutei o Pedro falar várias vezes, o dia do Senhor, ele é grande, é glorioso e terrível. Glorioso para aqueles que já estão no Senhor. É glorioso por quê? Porque nós já vamos ter passado pelo juízo, nós já vamos ter provado, nós já vamos ter experimentado a mão do Senhor. Então o exército que o Senhor vai levantar nesses dias é um exército provado no fogo de Deus. É um exército que passou pelo fogo de Deus. Não um exército que vai falar do juízo de qualquer maneira. Não um exército que vai falar sobre o julgamento das nações com leviandade. Agora sim, dessa forma, agora esse povo vai saber. Não. Nós vamos chorar pelas nações. Nós vamos chorar pelas famílias. Nós vamos chorar por todos os homens. Nós vamos chorar por todas as crianças. Nós vamos chorar pelos jovens que vão passar pelo juízo de Deus. Porque antes deles, nós vamos passar. Antes. Por quê? Por quê? Por que é fundamental a casa de Deus passar antes pelo juízo de Deus? Porque vai ser da sua casa que ele vai governar, que ele vai desferir, que ele vai dirigir o juízo das nações. Da sua casa, de Sião, o Senhor Jesus vai julgar as nações. De Sião, da sua casa, ele vai julgar as nações. Mas ele não vai poder fazer isso enquanto o juízo não tiver passado por nós. Enquanto o juízo não acontecer em nós. Então, Haroldo animou vocês bastante. Fica alegre. Agora eu estou falando para vocês, precisa chorar.
Não tem jeito. Não tem jeito. Nós vamos passar pelo juízo. Nós vamos passar pelo juízo. Agora, a tarefa do profeta, a tarefa do ministério profético é se levantar na hora da catástrofe e esclarecer para o povo quem é Deus e como Ele age. Quem é Deus e como Ele age. Nós não podemos falar simplesmente, Deus vai trazer juízo, sem antes dizer quem é Deus e explicar como Ele age. Os profetas sempre falaram quem era Deus e como Deus age, e como Deus iria também agir naqueles dias, na história, por causa do plano de Deus, por causa do propósito de Deus. Então, Joel, ele traça uma linha de destruição e também de restauração. E essa restauração que Joel fala chega aos nossos dias. Joel teve visão, não só do que estava para sobrevir a Israel, do que iria acontecer com Israel, das 4 grandes devastações que Israel passaria. Nós não vamos entrar nisso, que eu acho que seria uma coisa assim, muito, muito interessante, mas não é o nosso foco. Mas Israel passou por grande devastação. Para quê? Para conduzir o povo para o centro da vontade de Deus. Conosco não vai ser diferente. Com a igreja não vai ser diferente. Então, tem a visão de destruição, mas também tem a visão de restauração. Então, o exército de Joel, assim, eu tenho um certo cuidado, né? Mas esse exército que Deus vai levantar nesses últimos dias, ele não vai ter só a visão de destruição, mas ele também vai ter uma visão de restauração. Ele vai ter uma palavra de arrependimento. O quinto ponto que eu quero falar se baseia em Joel capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião, e dai alerta no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto, dias de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, e nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. Então Joel chama o povo para arrependimento. Arrependimento. Então nós temos uma tarefa muito importante. Em primeiro lugar, nos arrependermos. Segundo lugar, chamar o povo para arrependimento. Há um chamado para o arrependimento. Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, juntai os anciãos, reuni os meninos, as crianças de peito, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento, chore os sacerdotes, ministros do Senhor. Então há um convite. Há um convite para arrependimento. Precisa haver arrependimento. Não podemos simplesmente falar sobre destruição, falar sobre os últimos dias, sem ter um coração arrependido. Porque quem é Deus? Quem é Deus? Nós precisamos ter essa visão de quem é Deus. Jesus, ele teve dificuldade com os seus discípulos, porque os discípulos tinham dificuldade de compreender o Espírito de Cristo.
Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus falou assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Lembra? Foi Filipe falou, né? Foi Filipe que falou, mostra-nos o Pai. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se o comissionamento profético é dizer quem é Deus e como Deus age, nós precisamos saber quem é Deus. Quem é Deus? Os discípulos de Jesus tinham dificuldade de saber quem era Deus. Quando Jesus passa por Samaria, né? Que eles falam que quer derrubar, mandar fogo do céu, né? Quando Jesus passa, porque os samaritanos não quiseram receber Jesus, Senhor, queres agora que nós mandemos descer fogo do céu e consuma esse povo aí, acabe com tudo? Opa! Vocês estão andando comigo, ainda não sabem de que espírito eu sou? Então, quem é Deus? Nós temos parábolas mostrando quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito. Nós temos várias menções de Jesus mostrando quem é Deus, quem é o Pai. Lucas, capítulo 15, naquelas 3 parábolas, mostra quem é Jesus, o pastor que vai atrás das ovelhas, mostra quem é o Espírito, sobre a dracma perdida, e mostra quem é o Pai, quando fala sobre o filho pródigo. Que eu acho que a coisa mais importante naquela parábola é o Pai. É o coração do Pai. Quem é o Pai? Como o Pai age. Como o Pai age. Então, nós precisamos ter uma anunciação de quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Pai? Quem é o Pai? O Pai é só fogo? O Pai é só destruição? Ou o Pai também é amoroso? Uma brisa suave? Quem é o Pai? Quem é o Pai? Então, nós como o exército que Deus está levantando, precisamos ter uma visão de quem é o Pai. Os discípulos tiveram uma necessidade muito importante. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Então, nós precisamos ter essa mesma necessidade. Quem é o Pai? Como é o Pai? Quem, de fato, é Jesus? Porque Jesus falou assim, vinde a mim. Vinde a mim. Depois ele fala assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você consegue achar traços de arrogância em Jesus? Você consegue achar traços de um homem irado em Jesus? Você consegue achar traços de uma pessoa disposta a destruir tudo o tempo todo em Jesus? Então nós precisamos aprender a falar para as pessoas quem é Jesus. Quem é o Pai? As pessoas precisam saber quem é o Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, o mesmo profeta que fala sobre arrependimento, que chama o povo para arrepender, ele também fala sobre avivamento. O mesmo profeta. Joel também fala sobre avivamento. Aprendi isso com o Cristóvão também. Ele também fala sobre avivamento. Joel, capítulo 2, versículo 23. Filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele faz descer muita chuva e vos dará a primeira e a última chuva em medida justa, como fazia antes. O que é isso? Avivamento. Isso é avivamento. A chuva temporã e a serôdia. Ele vai trazer muita chuva ao momento de destruição, ao momento de desolação, ao momento de juízo, mas há um momento de avivamento.
A gente às vezes fica pensando que o avivamento é a partir do versículo 28, mas não é, acontece antes. Tem um negócio que acontece antes, porque tem algumas coisas que são importantes para acontecer depois do avivamento. Então, primeiro, chama para arrependimento. Precisa arrepender. Por que precisa arrepender? Porque o vinho não está sendo oferecido como libação. Precisa arrepender porque o vinho está sendo usado de maneira errada. Precisa arrepender. Por que a igreja precisa arrepender? Porque o vinho, o Espírito, tem sido usado de maneira errada. Na palavra de Deus fala muitas vezes sobre embriaguez. Como que fala sobre embriaguez? Falando sobre ser de sóbrios. Sermos sóbrios. E aqui em Joel fala sobre a bebedeira. Aqui em Joel fala sobre a embriaguez. E fala sobre o vinho. O vinho acabou. O vinho acabou. Não tem mais o que oferecer no altar. Falta alimento para oferecer no altar. Então, algumas pessoas embriagadas pelo Espírito usam o Espírito de maneira errada, porque pega o dom e usa para o seu próprio benefício. Pega o dom e usa para tirar proveito para si. Então, ela, por causa da embriaguez, por causa da falta de sobriedade, ela usa o dom em benefício próprio. Bêbados fazem isso. Perde a razão, perde o domínio, perde o rumo, não sabe para onde vai, não sabe como chegar no ponto certo. Por quê? Porque estão embriagados. O que precisa se fazer com o vinho? O vinho, ele precisa ser oferecido como libação. A minha alegria precisa ser colocada diante do Senhor. O vinho precisa ser derramado no altar. Queremos a alegria para nós. Queremos o vinho para a nossa satisfação. Queremos o vinho para o nosso prazer. Mas nós precisamos do vinho e da alegria para usar diante do Senhor. Diante do Senhor. Para despejar diante do Senhor. Os dons são para o Senhor. Os ministérios são para o Senhor. O nosso sacerdócio é para o Senhor. Amém? É para o Senhor. Então, esse exército, ele vai viver para o Senhor. Ele vai ser do Senhor. Ele vai ter o rosto de Jesus. Ele vai ter a cara de Jesus. Ele vai ter a humildade de Jesus, a mansidão de Jesus. Ele vai andar em panos de saco. Agora, há um momento, depois do avivamento, aqui no versículo 25, que é um momento de restauração. Assim vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós. Comereis à vontade e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que agiu em favor de vós de maneira maravilhosa, e o meu povo nunca será envergonhado. Amém? E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, porque Deus vai restaurar em nosso meio
a sua palavra, vai restaurar em nosso meio o vinho, vai restaurar em nosso meio o azeite, vai restaurar em nosso meio o Espírito, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito vai ser restaurada no nosso meio. Então, depois nós temos o versículo 28 em diante, falando sobre esse derramamento do Espírito sobre toda a carne. E aí, quando ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, aí ele fala o quê? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quem já ouviu Pedro ler esse versículo, sobre quem que ele está falando que vai derramar? Além de se derramar sobre toda a carne, ele vai derramar o espírito sobre quem? Sobre as famílias. Todos os pais, todas as mães, todos os filhos, todas as filhas, todos os velhos vão ser cheios do Espírito Santo. Vão ser cheios do Espírito Santo. Filhos e filhas têm o quê? Pai e mãe. Pai e mãe. E o velho? O velho é avô. O velho é avô. É ou não é, Erivelto? Certeza, né? O velho é avô. É ou não é, Roberto? É avô, né, Haroldo? Cada vez mais, né, Roberto? Mais. Né, Pedro? É avô. Cristo está indo para lá, né? Está indo para lá. Então, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a família. Há um clamor pela família. Então, esse exército que o Senhor vai levantar sobre a terra, não tem como não ter a cara de família. Não pensa no exército de Israel, aquele negócio de pá, pá, pá e tal, e bate duro, e entra e sai, aquele negócio. Não. O exército de Deus ele vai ter uma característica diferente. Ele vai ter o que o mundo não tem. Ele vai ter o que o mundo está perdendo. O que o mundo está jogando fora, esse exército de Deus vai ter. Famílias cheias do Espírito Santo. Amém. Famílias cheias do poder de Deus. Homens sendo homens de verdade. Mulheres sendo mulheres de verdade. Filhos sendo filhos e filhas de verdade. Com visão. Filhos com visão da volta de Jesus. Filhos tendo visão. Pensou? Sua filha nascendo com visão da volta de Jesus, pode começar a pregar para ela. Pode falar. Prega. Fala. Se tocar música influencia a criança, pregar também. Prega. Né? Quem não tem filho aí engravida e começa a pregar. Bom, mas casa primeiro, tá? Casa primeiro. Nós cremos que casamento é algo maravilhoso. De Deus. Casar é coisa boa. Casar é coisa boa. É ou não é, Leandro? Você vai ter filhos e filhas com visão da segunda vinda de Jesus. Amém, Leandro? Cadê Flávia? Vai ser mãe de vários filhos, não é? Amém? Deus está levantando uma família poderosa na terra. Deus não está brincando no seu propósito, no seu plano, na sua estratégia. Aquilo que Deus sempre planejou, Ele continua planejando. Aquilo que Ele sempre intencionou, Ele continua intencionando. Não mudou. Não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Então, Joel,
ele fala sobre essa importância do arrependimento. O sexto ponto, né? Há um mover, uma unção sobrenatural do Senhor no meio do seu povo, antes do grande derramamento do Espírito Santo. Esse mover de avivamento, esse mover de restauração, vai culminar em famílias cheias do Espírito Santo. Isso está profetizado, isso está indicado, isso está sendo apontado cada vez mais, isso está saltando para nós. O sétimo ponto, o vinho é para o Senhor, o Espírito é para o Senhor. Joel, capítulo 1, versículo 16. Por acaso o mantimento não foi cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados do templo do nosso Deus? Aqui no versículo 9 do capítulo 1, as ofertas de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do Senhor. Então, a oferta de libação é o vinho derramado no altar do Senhor. É o vinho sendo derramado, é o vinho sendo despejado no altar do Senhor. Você recebeu, veio do Senhor, então devolve para o Senhor. Devolve para o Senhor. Coloca de novo no altar do Senhor. Submete ao Senhor o seu chamado. Submete ao Senhor a sua casa. Oferece a sua casa como libação. Deus vai restaurar o vinho. Deus vai restaurar a alegria. Deus vai restaurar o azeite. Isso é promessa dele. Deus vai restaurar a palavra. Deus vai fazer isso. Isso é promessa dele. Ele vai fazer isso. Não é algo que talvez aconteça. Essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer.